Olá pessoal, então vamos aqui mais uma aula sobre modelo relacional, tá? Que é um modelo baseado em tabelas, né? Então vimos até o momento que o modelo relacional ele se origina, né, a partir das entidades que foram criadas lá do modelo entidade relacionamento. Então o modelo entidade relacionamento é um modelo mais de alto nível, conceitual, né? Que ele independe de tecnologia e ele é mais abstrato também, tá? Já o modelo relacional é o modelo próximo, né, da estrutura do banco de dados no qual iremos utilizar, tá? Porque já é um modelo que gera tabelas, né, de banco de dados e essas tabelas, né, são implementadas nos bancos de dados relacionais, tá? Então, vamos aqui utilizar, né, a ferramenta BR Modelo, né, para gerar os nossos modelos propomos que criamos aqui, né, no modelo entidade relacionamento, tá certo? Então, por exemplo, eu vou aqui pegar um modelo já pronto, tá? Por exemplo, eu tenho um modelo aqui, vou pegar esse primeiro aqui, ó. Ó, entidade pessoa, né? Tem o código da pessoa e telefone, né? Tem vários contatos, né? Então, nós vimos na descrição da aula anterior que quando eu tenho, né, atributos multivalorados, né, o ideal é criarmos uma tabela, né, só para esses atributos, não é isso? Aí essa ferramenta ela já me dá aqui a opção de gerar o modelo lógico. Então aqui ela até pergunta, ó, criar uma tabela para acomodar os atributos, que é o recomendado pelo modelo relacional. Então sim, certo? Foi e crio, ó. Então ela já me dá aqui, ó, a pessoa aqui com o código da pessoa, né? E relacionando um ou vários contatos, tá certo? Então aqui eu posso colocar aqui, ó, os modelos em aberto, ó, modelo relacional, o MER, né? E o modelo lógico. Então o conceitual e o lógico, tá certo? Pegando aqui um outro exemplo, vamos pegar aqui um exemplo da aula anterior sobre o MER, tá? Que nós fizemos. Deixa eu ver onde está. Pronto, eu guardei aqui exemplos. Vamos pegar aqui esse modelo aqui de vendas, tá? A princípio eu vou retirar aqui, ó, porque como ele vai gerar automaticamente, tá? Eu vou só retirar esses que eu já relacionei, que é de cada um, foi que eu fiz aqui, ó. Tirei o código do cliente, né? Número da vendas, porque quando ele for gerar, né, o modelo aqui, ó, ele já vai entender, tá? O compilador ele já vai entender que como essa entidade é uma entidade associativa, ela já vai pegar automaticamente, né, os códigos de cada uma das outras, tá? Então aqui nós temos três entidades, cliente, vendas e produtos, que vai me gerar quatro tabelas, porque tem essa tabela aqui que vai ser gerada a partir dessa relação, né, de associativa aqui, né, entre as três tabelas. Então eu vou aqui gerar modelo. Aí ele me dá aqui uma informação, por exemplo, ó, atributo composto encontrado, né, ó, endereço, tá certo? Que é lá na tabela cliente. O que é que ele pede para eu confirmar? Ó, se eu crio uma nova tabela só para esses atributos ou eu incluo na tabela cliente. Então nós vimos na aula passada que o ideal é o que? Decompor esse atributo composto, né, em vários atributos simples, né, e incluir na mesma tabela. Então eu vou deixar marcado como está, certo? Então pronto, aqui ele já criou, ó, a tabela cliente e já me deu todos os atributos decompostos lá do atributo composto, ó, tá? Ó, rua, número, né? Ó, vendas, produto e aqui aquela associação, né? Ó,
Como eu falei, ele tem um código dele próprio, tá certo? Aí ele pega o código aqui do cliente, que é esse primeiro, tá? O número aqui de vendas e o código aqui do produto, tá certo? Que serão aqui chaves estrangeiras, tá? E a quantidade, que é um atributo da própria associação. Então, você pode ver que é algo bem simples, tá certo? Você tanto pode fazer alguns ajustes, se quiser, tá? Como pode criar um modelo do zero ou já gerar, né? Que é o mais fácil, mais cômodo, a partir de um modelo relacional, né? Modelo entidade relacionamento, melhor dizendo, um MER, a partir de um MER que você já tem. E aqui os modelos abertos você sempre pode ver, ó, quais são os modelos que você tem, tá? Modelo lógico, tá? O conceitual de vendas, beleza? Vamos abrir aqui um outro modelo, por exemplo, na biblioteca, né? Ó. Eu tenho categoria, né? Possui livros, escreve, né? Autor, tá? Então, vamos gerar o modelo a partir desse, ó. Beleza? Então, tenho categoria, livros, autor. Ah, professor, tem uma outra tabela aqui que foi gerada, o escreve. Por quê, né? Como eu falei para vocês, porque o modelo de N para N, a cardinalidade, né, melhor dizendo, de N para N, foi que eu falei para vocês na aula anterior, né? Ele vai gerar, essa relação de N para N vai gerar uma tabela, tá certo? Então aqui ele pegou como chave estrangeira o ISBN, que é o código daqui do livro, né? A chave primária do livro, e também o código do autor, tá? Então ele chamou essa tabela de escreve. Então aqui é para eu saber, ó, qual o autor e o livro especificamente, tá certo? Qual o autor e livro especificamente. Então, a partir desse modelo aqui, ó, na biblioteca, foram gerados 4 tabelas, ó. Biblioteca para livros é de 1 para N, certo? Então não o relacionamento aqui ele não gera uma nova tabela. Mas esse daqui é de N para N, ó, que é 1 ou vários para 1 ou vários. Então esse relacionamento aqui gera uma tabela, tá certo? Outra coisa a observar é que quando eu tenho um modelo de 1 para N, né, a tabela do lado N, né, gera também o que? Vem uma chave estrangeira, que é esse código, vou achar aqui, que nada mais é do que esse aqui, tá? Da categoria. Então, livros, né, tem as informações dos livros e tem o código da categoria no qual aquele livro pertence, tá certo? Então, esse campo aqui a gente chama de chave estrangeira, porque, na verdade, ele pertence a essa categoria aqui. A essa entidade, que era entidade, né? Agora é essa tabela, tá? Então, esse código aqui, Vachar 10, é esse aqui, tá certo? Então, por exemplo, a categoria, digamos que a categoria seja categoria 1, livro de literatura. Então, na hora que eu for cadastrar um livro de literatura, eu informo o código da categoria aqui, que é a categoria 1. Então, primeiro eu tenho que cadastrar aqui na categoria para depois referenciar aqui. Da mesma forma, eu tenho que cadastrar os livros, os autores, para depois preencher essa tabela aqui, escreve, tá? Porque ela vai precisar das informações específicas, né, de cada livro, ISBN, né, de cada autor, tá certo? Então ela vai puxar, né, de cada uma dessas tabelas. Ok, gente? Então é isso. Ó. Vocês podem praticar bastante aí, ver, utilizem os modelos que vocês já criaram, tá? E essa aula é para ajudar vocês, né, a responder a terceira questão do trabalho, né, sobre os relacionamentos, tá bom? Sobre o modelo relacional, melhor dizendo, né? A terceira questão lá do trabalho. As duas primeiras questões são
para vocês construir o modelo entidade relacionamento, o MER, né, que é o modelo relacional, e a terceira para vocês gerarem, né, os modelos de cada uma das questões anteriores. Então vocês podem já gerar dessa forma, tá? Aí é só exportar, né, em formato de imagem, por exemplo, né, para vocês inserir lá no trabalho, nas respostas, tá? Então é isso aí. Bons estudos e pratiquem bastante.